Eu tenho uma memória excelente e consigo me lembrar com detalhes de fatos da minha infância. Mas não só dos fatos eu me recordo, mas também como eu me sentia nas ocasiões. Eu tinha um problema de fala. Aos 5 anos eu não conseguia falar os fonemas x e g e eu substituía pelos S e Z, respectivamente. Assim, chapéu eu falava sapéu e João eu falava zoão. Nessa época eu já sabia ler e escrever, já falava inglês, meu irmão caçoava de mim, eu não conseguia falar sugar, eu falava sugar. Me sentia muito frustrada com isso. Não existiam fonoaudiólogos e nem ajuda especializada nessa época. Mas, como eu já falei aqui, a minha mãe era uma mulher sábia. Ela não tinha técnica para me ajudar. Hoje seria tão fácil, né? A gente adquirir esse fonema. A gente pede para a criança imitar o barulhinho da chuva fazendo um gordinho assim, shh, 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 colocando um motorzinho, tão fácil. Mas naquela época ninguém conseguia me ajudar. Mas o que a minha mãe fez? Ela usou o poder da sugestão. Ela me disse o seguinte: Fernanda, não se preocupe. Quando você tiver 6 anos, você vai conseguir falar certinho todos os fonemas. E eu acreditei nela. E ela falava sempre isso: não se preocupe, com 6 anos você vai falar, com 6 anos você vai falar. O que aconteceu? No dia em que eu fiz 6 anos, e eu juro para vocês que eu não estava pensando nos fonemas naquele dia, ela me levou até o supermercado e me comprou uma revistinha da Luluzinha, um gibi que eu adorava. E eu comecei a ler em voz alta. E de repente eu fui ler a palavra chuva e saiu chuva e não suva. Nossa, eu dei um pulo, corri até minha mãe, que estava escolhendo legumes, e falei para ela assim: mãe, saiu, berinjela. E aí comecei a pensar em outras palavras: chave, chuveiro, chinelo. Às vezes eu fazia uma força, às vezes saía, às vezes não. Eu falava: olha mãe, esse saiu ótimo. E a partir daquele dia eu adquiri os fonemas que faltavam. Mas por favor, me entendam bem. Não quero dizer que hoje em dia não se deva procurar ajuda especializada. Procurem sim um fonoaudiólogo se a criança está falando errado, para ver se está na idade certa, que está seguindo a ordem de aquisição de fonemas, etc. No meu caso, já havia passado da hora. Mas o ponto aqui é falar sobre o poder da sugestão. O que é uma sugestão? É uma ordem sutil que vai direto para o inconsciente. Minha mãe usou este poder. Eu acreditei, porque eu acreditava nela. E mesmo sem eu ter consciência disso, o fenômeno aconteceu. Bem, vocês, meus colegas fonoaudiólogos, podem dizer o seguinte: de qualquer forma, você iria acabar adquirindo esses fonemas mais cedo ou mais tarde. Mas eu sei que não foi uma coincidência, porque foi no dia do meu aniversário. É muita coincidência para ser ao acaso. E eu sei que não foi. Por isso, reflitam como é importante aquilo que falamos para as nossas crianças. Aquilo pode ficar registrado e se cumprir depois. Assim como essa, eu tenho muitas outras histórias para contar. E também como ao longo da minha vida eu esbarrei na conexão psicofísica. Aguardem a próxima história.